Olá, amigos e amigas, que vocês tenham um belo dia, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz. Vamos estudar a lição? E hoje, quinta-feira, 22 de dezembro, a lição 13, ela tem como título A Segunda Morte. A lição de hoje ela está baseada no livro de Malaquias, no seu capítulo 4, versículo 1, no livro de Apocalipse, no capítulo 20, dos versículos 14 e 15, e também Apocalipse 21, versículo 8. E nessa lição de hoje, nós vemos como Deus está conduzindo a história do ser humano em direção ao seu clímax, no ponto mais alto, ou seja, no tempo do fim. E que no final do milênio, todos os ímpios, pessoas pecadoras, aqueles que estavam mortos nessa ocasião, eles serão ressuscitados para receber a sentença punitiva final, que está lá em Apocalipse 20, versículo 5, e nos versículos de 11 a 15. E vejam, meus amigos, o que diz Apocalipse 21, versículo 8. Olha o que diz. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos necromantes, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. As Sagradas Escrituras, elas mencionam que durante o milênio a terra ficará vazia, que está lá em Jeremias, no capítulo 4, versículos 23 e 26, até 26, porque os justos, as pessoas que aceitaram Jesus como Salvador, elas serão levadas por Jesus para uma nova Jerusalém, uma nova terra no céu, para que eles possam passar todos esses 1000 anos com Ele. E já os ímpios vivos, eles serão todos mortos na segunda vinda de Jesus. E assim, nesse milênio, durante esse período, Satanás estará preso, estará amarrado, porque ele está assim numa cadeia de circunstâncias, que está ali em Apocalipse 20, versículos de 1 a 3, porque esse inimigo de Deus, ele ficará desolado, porque ele não poderá atentar a ninguém, então ele ficará preso. Mas quando a cidade dos justos, a Nova Jerusalém, for transladada após o milênio para a terra, ela vindo com os justos, os ímpios eles serão ressuscitados. E a Bíblia ela claramente menciona de duas ressurreições, sendo que a segunda vinda de Cristo terá lugar a primeira ressurreição da vida, que está lá em João capítulo 5, versículo 29, que é a ressurreição dos justos, daqueles que aceitaram Jesus como Salvador, que está lá em Lucas 14, versículo 14. Aqueles que se comprometeram a seguir a Jesus como Salvador dentro dos seus estatutos e mandamentos, seguir o Senhor da vida. Portanto, esta é a primeira ressurreição, que fala em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 6, onde não tomará parte nenhum ímpio, ou pessoa injusta que não aceitou Jesus, ela não fará parte dessa primeira ressurreição, e sim somente aqueles que na segunda morte não têm o poder sobre eles, pois são de Cristo. As pessoas que estarão justamente na cidade da Nova Jerusalém por 1000 anos com Jesus. E se há uma primeira ressurreição dos justos,
deve também haver uma segunda ressurreição dos ímpios. E esta será realizada no fim do milênio, porque está escrito na Bíblia que os outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se acabem. Está lá em Apocalipse 20, versículo 5. E a ressurreição desses outros mortos, que a Bíblia diz, é a ressurreição dos injustos, daqueles que recusaram Jesus. Está lá em Atos 24, versículo 15. Ou seja, a ressurreição da condenação, que está lá em João capítulo 5, versículo 29. Alguém poderá me perguntar, se a terra ficou vazia durante o milênio, de onde vem então, depois de 1000 anos, as nações que Apocalipse 20, versículo 8 fala? Bom, essas nações são justamente aqueles malfeitores, aqueles ímpios, aqueles feiticeiros, aqueles necromantes que foram participantes da segunda ressurreição para receberem a sentença punitiva final, que está lá em Apocalipse 20, versículo 5. E então, quando o processo do juízo estiver concluído e nada mais puder ser acrescentado, os ímpios, os injustos, eles reconhecerão a justiça de Deus. Veja que depois de eles estarem condenados, eles reconhecem a justiça de Deus diante de todos os fatos do grande conflito onde participaram. E tanto os fiéis quanto os rebeldes de todo o universo estão de acordo com essas palavras de que Deus realmente é justo, Porém, os ímpios, com a condenação recebida e com o Satanás solto, o Satanás, no caso, ele vai até os 4 cantos, da terra de Gog e Magog, e ele reúne, todos os ímpios, todas aquelas pessoas que foram ressuscitadas, após o milênio, para que são assim, a Bíblia fala que eles são assim como areias do mar, e eles se revoltam contra aquela cidade santa, de Deus, dos justos, que estão ali na terra, que desceu do céu, a Nova Jerusalém. E eles foram lá para lutar contra aquela cidade santa, que fala em Apocalipse 20, versículo 5. E eles marcharão assim, então, por toda a superfície da terra, esses ímpios, tentando sitiar a cidade santa. Porém, Deus, ao ver isto, lança fogos assim dos céus, e que os consumirá em um lago de fogo, de enxofre ardente, e que ali eles morrerão para sempre. E lá estará também aqueles falsos profetas, líderes mentirosos, e também o diabo, o sedutor deles, onde será atormentado até que tudo seja consumido por aquele fogo. E assim, o pecado ele teve um início, mas ele terá um fim, onde o lago de fogo os consumirá completamente e de forma definitiva. E ali será a segunda morte para aqueles desobedientes, ímpios, aqueles que amaram mais o pecado do que a Deus, viraram as costas para Jesus, eles tiveram a oportunidade e escolheram isso. E assim mesmo, a destruição final dos ímpios e pecadores é um ato de amor de Deus, não só como proteção para os justos, não apenas pelos apelos dos santos para que Deus fizesse isto, mas também pelos próprios ímpios que preferem morrer no pecado do que viver na presença de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 29. O Senhor virá para destruir definitivamente o pecado e toda a maldade. E infelizmente, muitas pessoas irão para esse lado. E todo aquele que não for achado inscrito no livro da vida será destruído nesse momento, que está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15.
Aquele que não aceitou o chamado de amor do Salvador Jesus, que recusou seu convite e procurando assim viver como o antigo Israel, né? Como que não tivesse um rei, né? E cada um fazendo o que bem queria, o que eles achavam ser correto, né? Ao seu próprio critério, né? Sem ter o temor e respeito ao Senhor, que está lá em Juízes capítulo 21, capítulo 21, versículos 25, eles terão de sofrer o dano dessa segunda morte, ali no lago de fogo. E essa, porém, nunca foi a vontade de Deus, que pacientemente sempre esperou por nós, para nós aceitarmos a Jesus como Salvador. E Ele não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento e aceitem a Jesus, que está ali em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. E aí, meus amigos, que nós vemos que é o verdadeiro amor. Quando Deus dá o livre-arbítrio para você escolher em que lado você quer seguir, isso chama-se amor. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus, através do Espírito Santo, Ele tem falado com todas as pessoas. Tem falado com você, meu amigo, tem falado com você, minha amiga, para que você aceite a Jesus como Salvador. E quando você aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo ele dá a sabedoria. O Espírito Santo ele dá um entendimento das Escrituras e você começa a entender o que é esse juízo executivo. Você vai começar a entender o que é essa segunda morte. Você passa a ter um devido entendimento. A sua mente clareia através do poder do Espírito Santo. E além do mais, meu amigo, quando você aceita Jesus como Salvador, Deus dá esse presente que chama-se salvação. Você começa a levar uma vida consagrada ao Senhor, em oração, em comunhão, ser batizada pelo poder do Espírito Santo a toda manhã. Você começa a ter uma interação com o Espírito Santo. A sua vida começa a mudar. Você começa a ser um exemplo, uma luz para as outras pessoas. E com isto, Jesus quer te levar, sabe para onde, meu amigo, quando você aceita a Ele como Salvador? Para as mansões celestiais. No lugar não há mais morte, não há mais dor, não há mais sofrimento, não há mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isso com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.